E aí? Tá ao vivo? Conseguiu entrar de novo? Hã? Entrou? Dá um sinal pra mim então se entrou. Fazendo um favor. Deixa eu ver. Ai, ai. Aí, pronto, valeu. Ai, ai, ai. Olá, meus amigos, minhas amigas. Tá uma luta, tá uma batalha aqui, mas o sinal tá um pouco fraco e o aparelho tá bem ruinzinho. Então, às vezes, o sinal cai, a transmissão cai. Mas eu quero muito poder concluir essa mensagem de hoje. Então, como eu estava dizendo, retornando a tudo que foi dito nos primeiros vídeos sobre possessão demoníaca, manipulação, sobre folclore, mitologia na igreja. E para começar, eu li 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 4, que diz assim: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. É exatamente isso que eu venho tratar com você nessa noite, fim de noite, sobre as fábulas que foram incorporadas dentro da eclésia ou dentro da igreja. Porque as fábulas, elas sempre alimentaram o campo imaginário das pessoas. E o apóstolo Paulo, ele está dando um ensinamento, ele está dando um alerta, a Timóteo que muitos homens considerados mestres, segundo as suas próprias cobiças. Veja bem, Paulo não está dizendo para Timóteo alertar, abrir os olhos, tomar cuidado com o seu rebanho, com a igreja, com pessoas pequenas, com pessoas simples, com pessoas humildes, com pessoas que não são inclinadas às letras, que não estudam, que não têm um discernimento teológico básico, que não têm um discernimento teológico técnico, que não têm um discernimento teológico bacharel, não é? Pessoas simples da igreja, que seriam fáceis de serem manipulados. Como Jesus disse, pessoas que são como palha que o vento leva para qualquer lugar, com uma doutrina. Eu voltei e espero continuar. Se cair, vocês me perdoem. Eu coloquei meu WhatsApp.
Então, são mestres. O que quer dizer? São pessoas estudadas, são pessoas eloquentes, com boa dicção, são pessoas que falam bem, são pessoas que fizeram curso de faculdade, curso de filosofia, não é? Curso de comunicação, e que sabem entonar o tom da voz, que sabem aplicar as suas ideias convenientes a alguns textos, às vezes isolados, às vezes fora de contexto da Bíblia Sagrada, para confundir, para misturar as coisas na sua cabeça e você se tornar não só um membro da igreja dele, mas se tornar um adepto, não só um adepto da igreja dele, mas se tornar um seguidor, se tornar uma pessoa obcecada, uma pessoa fanatizada por ele, esquecendo-se de Jesus Cristo ou Yeshua, que é o Messias, que é aquele que morreu na cruz do Calvário, segundo os evangelistas, por amor à sua vida, à sua alma. Então, são mestres, são doutores. Você que corre muito atrás de mestres, de doutores, você que baba ovo, que fica alisando o ego de doutores na igreja, você precisa muito ajoelhar, pedir discernimento do Espírito Santo, tomar cuidado com o que você ouve, tomar cuidado com as pregações na sua igreja, porque você pode estar sendo induzido ao pecado. Você pode estar sendo induzido a todos os ritos, a todos os rituais e dogmas, liturgias e crenças e fábulas, como Paulo escreve em 2 Timóteo 4, que se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Por quê? As fábulas. Porque as fábulas, elas têm um campo vasto na mente do ser humano. Porque as fábulas, às vezes, despertam desejos utópicos. As fábulas, às vezes, despertam sonhos, desejos inalcançáveis, inimagináveis e alimentam a nossa mente. Quando criança, acreditávamos que poderíamos voar, como Superman, como Super-Homem. Quando criança, acreditávamos em lobisomem, Saci Pererê, Mula Sem Cabeça, lendas urbanas, a loira do banheiro e tantas outras coisas, quando crianças. Mas Paulo diz que quando eu era menino, palavras dele, eu agia como menino. Hoje eu sou homem e tenho um outro tipo de ação, de atitude e de postura. Assim sendo, esse bate-papo de hoje, essa mensagem de hoje, ela preza por elucidar, desmistificar muita coisa que não passa de fábula em meio ao enredo de personagens da crença cristã. Eu acabei de ler um pedido de oração da irmã com relação a adultério, e ela colocou aí. E no começo dessa live eu citei o exemplo, não é, do meu pai. Só para você ter uma ideia do que nós vamos falar hoje. Nem tudo é demônio. 90% das pessoas que se apresentam e se expõem de forma pífia e ridícula nas igrejas, nas sessões de descarrego de sexta-feira, né? Como que possessas por demônios, não estão possessas por demônio nenhum, mas estão induzidas ou sugestão ou por uma questão de uma carência e uma deficiência psíquica.
Não que não exista demônio, não que não exista instâncias maiores, não que não exista espírito mal. É claro que existe, mas não é dessa forma que eles atuam hoje e há muitos séculos. Distorceram tudo porque pegaram a palavra de Deus e transformaram essas folhas em cheque predatado, débito, cartão de débito, cheque, transformaram essas folhas em nota promissória, transformaram essas folhas em aplicações, investimentos, títulos, promessas, dinheiro. Só um minuto aí. Ai, ai. Pronto, voltei. Então, assim, essa live de hoje, pessoal, no começo eu usei como um exemplo para o que vamos abordar sobre a história do meu pai. E essa história eu tenho certeza que se repetiu em muitas famílias pelo mundo e no Brasil. Os meus irmãos e irmãs e minha mãe cresceram alimentando a ideia e acreditaram que o que levou o divórcio não, o que levou a separação de corpos de casa do meu pai para com minha mãe, foi um feitiço que a sua amante fez para ele, colocando coisas no café que ele tomou, colocando coisas do seu corpo no café que ele tomou. Então, meu pai tomou café e, de repente, assim que ele tomou esse café com feitiço, com magia, ele esqueceu quem era minha mãe, ele esqueceu que tinha 9 filhos, que tinha casa, e pegou e foi embora e foi viver com a amante, porque ele estava sobre uma magia, ele estava sobre um poder do mal, um feitiço que a amante fez e deu certo. Eu discordo disso, e é interessante que hoje você vai aprender sobre feitiço. Como a irmã colocou, realmente, será que as pessoas que adulteram, as pessoas que traem as esposas, as pessoas que se separam, pedem divórcio, as pessoas que agridem, batem, usam drogas, as pessoas que mentem, as pessoas que furtam, roubam, matam, estupram, abusam, elas estão sobre o poder de feitiço? As pessoas que pedem emprego por causa de feitiço? Eu abro um parêntese e digo a você que eu não uso o termo macumba, porque macumba não passa de um instrumento de percussão. Macumbeiro não é quem faz o feitiço lá no cemitério, não é quem oferece as coisas no cemitério, não é quem leva na cachoeira ou na encruzilhada. Ele não é macumbeiro. Macumbeiro é o músico de origem africana e que toca macumba, um instrumento de percussão. Mas, devido às raízes racistas, denominaram, pelo termo da palavra macumba, todas as pessoas que frequentam umbanda, quimbanda e religiões de matriz africana, já para dar um sentido pejorativo, maldoso, segregado, desprezado, preconceituoso. Então, eu te aconselho, não se engane, não chame as pessoas de macumbeira
sem saber a origem, a história e a cultura. É importante estudar. Então, não chame trabalho, ou não chame feitiço de macumba, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma coisa é você respeitar a cultura, a tradição de um povo, e seus instrumentos, e seus termos locais, termos regionais, geográficos, de outro país, de outra cultura. Macumba nada tem a ver com feitiço. Agora, eu vou deixar uma coisa bem clara para você que me ouve. Com relação ao meu pai, o feitiço que realmente fez efeito na vida dele, ao ponto de largar a minha mãe e largar os meus irmãos, ainda criança, 9 irmãos, o grande feitiço não foi o café com substâncias do corpo da amante que ela colocou para ele beber. Não foi esse feitiço, não foi simpatia, não foi a força do demônio, do diabo, ele não estava incorporado, não estava possuído. O grande feitiço foi a falta de vergonha na cara, a falta de hombridade, a falta de brio, a falta de respeito, a falta de responsabilidade como homem, marido e como pai, a falta de respeito e de amor à mulher que ele havia escolhido. Então, o maior feitiço, o maior mal, o maior demônio está dentro de nós. E esse demônio, esses feitiços, essas magias, elas são exteriorizadas através das nossas atitudes, quando nós perdemos o domínio próprio. Lembra lá em Gálatas, capítulo 5, que Paulo escreve aos Gálatas, que um dos sintomas e frutos do Espírito Santo em nós é o domínio próprio. Quando você tem domínio próprio, pautado nos ensinamentos de Jesus, você vence toda e qualquer tentação que lhe aparecer. Toda e qualquer tentação. E isso não é peculiar, isso não é algo somente limitado a católicos e evangélicos e companhia. Isso é inerente à religião e à denominação da pessoa. Isto está mais atrelado, associado a caráter, à integridade e à moral, à ética, independente da religião. Então nós lemos em 2 Timóteo 4,4 que esses mestres, esses padres, bispos, cardeais, pastores, rabinos, esses religiosos, líderes religiosos de igrejas, de denominações, de religiões, eles esqueceram de tudo. Eles jogaram Deus para fora de suas igrejas. Eles agrediram, chicotearam, mataram Jesus de novo, para dar lugar unicamente aos desejos do seu coração, às suas cobiças. Vamos ver aqui? Segundo Timóteo 4, 3. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Então, a minha palavra hoje, pautada e baseada nas palavras de Paulo, de Jesus, da Bíblia Sagrada, como ela é uma palavra despretensiosa, como ela é uma palavra sem interesse de cunho pecúlio, financeiro, cifras, como é uma palavra que não visa tirar o seu dinheiro, oferecendo
oração, oferecendo bênção, profecia, revelação, adivinhar a sua vida, oferecendo produtos, óleo, água, chapéu, meia, lencinho, oferecendo mezuzá, objetos religiosos da cultura e religião judaica, oferecendo diversos tipos de Bíblia, oferecendo CDs, oferecendo água ungida, óleo ungido, perfume do amor, oferecendo campanhas, sabe, Fogueira Santa de Israel, a Muralha de Jericó, o Tanque de Betesda, vamos falar sobre isso, que é interessante, oferecendo o Vale do Sal, né? Oferecendo campanha das portas abertas, campanha da libertação, sessão de descarrego, oferecendo envelope do dízimo, oferta, voto, propósito, campanha. Como essa mensagem não oferece nada disso, como eu não ofereço nada disso, porque eu não vivo disso, já disse em resposta ao rapaz que falou comigo, dizendo que isso aqui era para disfarçar, para maquiar. Não, não é. Eu já respondi em particular para ele. Mas eu vivo do trabalho como você vive. Eu dependo de clientes, de pessoas. Eu dependo de pacientes. Eu dependo de idosos. Já ouviu falar num trabalho difícil que ninguém quer, nem mesmo os filhos, como cuidador de idoso? É isso que eu sou quando eu não estou aqui na live pregando para você. Eu cuido de idoso, senhores, pacientes, cancerosos. Eu dedico a minha vida, entrego minha vida. Claro que eu recebo por isso. Dedico carinho, amor, cuidado, banho, asepsia, higienização, ministração de remédios, acompanhamento no hospital, ficar internado com o paciente. É assim que eu ganho meu dinheiro. De forma digna, honrada e honesta. Não usando a palavra de Deus para tirar o seu dinheiro. Nunca. Porque eu parto do princípio de que o verdadeiro mestre, o verdadeiro rabino, o sumo sacerdote, o sumo pastor, Jesus, o Yeshua, disse: de graça recebeste, de graça dai. Curai os enfermos, limpai os leprosos, expulsai os demônios. Mas com uma condição: de graça, nada de cobrar. Porque hoje em dia, como eu disse na outra live, as denominações cristãs e suas ramificações, protestantes, pentecostais, neopentecostais e tantas outras religiões pelo mundo, se tornaram pedágios. Sabe quando você pega um caminho, uma BR, quando você pega Anchieta, imigrantes, para ir para o litoral, para ir para Santos ou para o Guarujá, você passa por pedágio. Quando você pega Castelo Branco para ir para o interior, a Fernão Dias para ir para Minas Gerais, e Rio de Janeiro, a Dutra, você paga pedágio. 1, 2, 3 vezes vai pagando pedágio. O pedágio serve para manutenção do asfalto, do socorro, não é, de qualidade, uma série de coisas. Placas de indicação, acostamento, não é, telefone para ligar para um socorro caso haja um acidente. Então essas denominações se tornaram pedágios em um caminho chamado Jesus. Porque ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas vocês não precisam pagar a nenhum padre, a nenhum bispo, apóstolo, missionário, presbítero, pastor, profeta, ou que se diz homem de Deus. Você não precisa dar um centavo do seu dinheiro. Tem lives minhas, tem no meu canal Mensageiro da Luz, você vai ver lá sobre dízimo, oferta, voto. Você vai aprender que você não precisa dar um centavo para nenhum deles. Bom, muito bem. Mas uma parte desse texto que me chamou a atenção, sobre o que eu quero falar, é o versículo 4. Que esses mestres, esses pastores, esses homens de hoje, se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Paulo fala a Timóteo: tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista,
cumpre cabalmente o teu ministério. Cumpre cabalmente o teu ministério. Ana Lúcia, boa noite, graça e paz da parte de Deus. Shalom Adonai. Que Deus abençoe imensamente a sua vida. Agora, eu já dei essa introdução para vocês, falando sobre o tempo que não suportarão a sã doutrina. Expliquei lá no outro vídeo o que é a sã doutrina, porque o sinal estava caindo. Né? A sã doutrina, que é a palavra sã de santo do hebraico kadosh, que é separado do mundo. Né? Separado do mundo dentro de cada um de nós, do mundo do pecado que está aqui dentro. Não é a praia, não é o clube, não é o bar, não é a danceteria, não é nada disso. É o mundo que está aqui, as maldades. A inveja, o orgulho, a soberba, a luxúria, a avareza, a maldade, a falsidade, a língua comprida, a fofoca, a maledicência. Esse é o mundo que, quando nós recebemos o Espírito do Eterno, de Deus, recebemos a luz divina, recebemos o amor, a graça, a misericórdia do céu. Então esse mundo tem que sair. Lembram o que Yeshua, em hebraico, Jesus, ele diz? Que o que contamina o homem não é o que entra, não é o que entra, mas é o que sai. Porque sai do fundo do coração, ou seja, sai da nossa metafísica, sai da nossa essência. Deixa eu dar uma cena aqui. Obrigado por você estar assistindo, viu? Que Deus te abençoe, Ana Lúcia. Nós vamos falar hoje sobre folclore, mitologia, possessão demoníaca, verdade ou mentira? Quem tem culpa no adultério? A amante ou o diabo, o demônio? Será mesmo? Deu exemplo no começo do meu pai, que não tinha nada de demônio, não tinha nada de feitiço que ela colocou na xícara, ele bebeu e pum! Nossa, ficou no mundo da lua, ficou na paranoia da mística, da energia mal. O feitiço dela, como dizem equivocadamente, a macumba dela fez um efeito poderoso e ele ficou cego, esqueceu da minha mãe, esqueceu dos meus irmãos, largou todo mundo, vendeu as casas e foi morar com a amante. Pois eu sempre digo, como diz a palavra, que a maior macumba, vamos dizer assim, uma como vocês estão acostumados, o maior feitiço, o maior poder que fez o meu pai largar a minha mãe, separar-se dela, abandoná-la e abandonar nós quando criança, deixando-nos numa situação muito lamentável, vendeu as casas para morar com a amante. O maior feitiço e o maior demônio não foi agentes, não foi objetos exteriores, foi ele mesmo. Foi a livre decisão, o livre arbítrio, foi a compulsão pelos seus prazeres, a compulsão por ter aquilo que ele queria mais fora de um relacionamento sério, honesto, santo e bonito com minha mãe. Foi o desejo de viver livre, longe da responsabilidade de criar 9 filhos, longe da responsabilidade de ser fiel e amar a esposa que era minha mãe. Não houve feitiço, não houve demônio, incorporação demoníaca. Certa feita, Jesus faz menção a um livro de Isaías, e Jesus diz: vós sois deuses, porque vós sois filhos de deuses, está escrito. E de fato, todos nós somos deuses no sentido de sermos filhos de Deus. Lá em Bereshit, eu vou falar sobre Adão e Eva também, nós vamos aprender sobre o péssimo hábito que nós adquirimos com Eva e Adão de migrarmos as nossas culpas. Eu matei, mas a culpa não é minha, é do demônio. Adão, por que você está nu? O que aconteceu? Senhor, eu falar a verdade, aquelazinha lá que o senhor me deu, a Eva que o senhor fez para mim, eu sabia que não era para mexer no fruto proibido, mas ela ficou falando tanto no meu ouvido, me levou lá e mordeu, comeu, não morreu, ela achou que era gostoso, não fez mal para ela. E ela me induziu a comer o fruto proibido. Primeiro erro, Adão foi um covarde. Ele jogou a culpa, ele culpabilizou totalmente Eva. E Eva, qual foi a estratégia de Eva também?
Qual foi o ponto estratégico de saída como de Adão? Eva, o que aconteceu? Ah, Senhor, eu estava aqui, mas de repente a cobra falou comigo, a serpente falou comigo, que eu poderia comer do fruto e se eu comesse do fruto eu não morreria mais e ficaria igual ao Senhor. Ah, é? Então você percebe que cada um vai tirando o seu corpo fora. Cada um vai se eximindo o máximo que puder de sua real culpabilidade. E é mais fácil jogar a culpa numa cobra, ou numa entidade, ou num espírito que não se vê. Cenas que nós vemos no YouTube, na televisão, no Cidade Alerta, no Alerta Geral agora, ou cenas que nós vemos no Cidade Alerta, ou no Datena, do Brasil Urgente, ou na Globo. Em depoimento ao delegado e ao juiz, por que você matou e esquartejou aquela criança? Olha, eu não sei, não fui eu, foi uma força do mal, uma entidade que entrou em mim. Aí começa medíocremente a citar nomes de entidades. Foi o Exu Caveira, foi, no caso de traição, safadeza sexual, foi a Pombagira. Ou então o Exu Caveira, o Tranca-Rua, o Zé Pilintra. Todo mundo, não é, que não é burro, não é idiota, como o Francisco de Assis Pereira, quem lembra dele? Que foi conhecido como o Maníaco do Parque. Inclusive aqui na Zona Sul, próximo da casa onde eu estou, tem um parque aqui, né? Maníaco do Parque, né? O parque aqui próximo ao zoológico. Então ele matou várias moças lá. E ele mordia essas moças, depois matava, abusava sexualmente. Que Deus as tenha num bom lugar. Claro que tem, porque Deus é Pai, é misericórdia. Que Deus continue confortando a família dessas moças. Agora, esse indivíduo, né, inteligente, bem articulado, disse em entrevista a repórteres da Globo, do Fantástico, né, do SBT, disse que o demônio se apossava dele e usava o seu corpo para realizar aquilo. Francamente, você acredita numa balbúrdia dessa? Não. Não tem demônio que aposta de ninguém para fazer isso. Existe, talvez, um desequilíbrio mental, uma compulsão, um transtorno, uma doença. Mas a grande maioria é safadeza. É o desejo de eu posso fazer o que eu quero, eu posso pegar essa criança, esse adolescente, essa mulher, essa idosa, eu posso matar, eu posso roubar. É a questão do livre-arbítrio que o ser humano tem. E não é uma questão exterior. Não é o diabo que entra, não é o demônio que entra. A gente vai aprender isso ainda hoje, aqui na Palavra de Deus, porque o povo de Deus se envolveu com muita mitologia, no Império de Helena, no Império Grego, no Império dos Medos e Persas, no Império de Roma. O povo de Israel nem bem sabia o que era demônio no tempo de Moisés. O povo de Israel nem cultuava, nem imaginava, nem tinha a palavra Satã como uma pessoa, como um personagem, mas como uma energia, como uma ação. E aí nós vamos pular para o livro do Jó. Verdade ou mentira? Realidade ou uma poesia? Uma conjectura, uma metáfora, como disse um dos maiores sábios judeus, Maimônides. Vai ser interessante o nosso papo hoje. Você vai aprender a lidar com frescuras, com mimos, com dengos de gente que é sem vergonha, manipuladora e safada. Bate na mãe, vai para cima da mãe, agride a mãe, agride o pai, toma o dinheiro, agride a esposa, bebe, enche o caneco de pinga, de cerveja,
ou de 51, ou de caipirinha, depois chega em casa bêbado, fedendo como um gambá, encachaçado, mete o soco. Eu estou falando de uma linguagem, de um português coloquial, para as pessoas compreenderem, que eu não vou ficar usando aqui de eufemismo e nem de português culto. Eu estou falando com pessoas, não é? Eu também não estou dando aula e também não estou dando seminário. Então o cara chega em casa, encheu o caneco no bar com os colegas, baixa na esposa, estupra a esposa, abusa. E a esposa ainda vai acreditar que ele estava endemoniado e inconsciente. E o pastor, muito do safado, do sem vergonha, não fala a verdade para a esposa. Fala, ou você procura ajuda na polícia, na defensoria pública, na delegacia da mulher, ou você procura ajuda, uma cobertura da justiça, da lei, dos órgãos competentes, com psicólogos, ou você sai fora desse lixo de homem, ou você vai morrer e ele vai continuar vivo. Porque até Deus libertar esse homem, as pessoas só são libertas se elas dão um lugar para Jesus, se elas quiserem aceitar, se elas quiserem ouvir a mensagem do Espírito Santo. Está escrito em Apocalipse, aquele que tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Jesus disse, Yeshua disse, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta do seu coração, se abrir, ele não é intruso, ele não é invasivo, ele não vai empurrar a porta, não vai dar uma pesada na porta, ele não vai entrar e dizer, cala a boca, eu sou Deus, me obedece. Deus respeita o livre-arbítrio que ele deu para cada um de nós. Nós não somos robôs. Então, se a pessoa abrir o coração, se ela deixar que Jesus entre na vida dela por intermédio dos ensinamentos da palavra, das orações, dos louvores e principalmente da mudança do auto-julgamento, se ela entender que ela precisa mudar, que ela está errada, que ela precisa renascer de novo, que ela precisa não mais agredir a sua esposa, agredir os seus filhos, que ela não precisa beber até se embriagar, cair no chão, vomitar, se urinar, ofender as pessoas nas festas, nos lugares, ser uma pessoa antissocial, se ela entender que ela não precisa ficar chapada, bêbada, ridícula, horrível, indesejável, deselegante, aí acontece o que nós chamamos de libertação, o que nós chamamos de cura, o que nós chamamos de conversão. Caso contrário, você, senhora, vai viver até o último dia da sua vida apanhando de um bêbado que não quer libertação, que não quer cura. Presta atenção, Jesus te ama, Deus te ama, o teu pastor não te ama, porque não é o teu pastor que apanha desse vagabundo, desse lixo, dessa escória, desse cara ignorante que não quer saber de Deus nem de palavra, mas quer saber de cachaça, trair você, bater você, agredir em você. Você tem que se dar o valor, você tem que se amar, você tem que se ver como uma bênção de Deus. Sabe o significado da palavra mãe em hebraico? Significa força das águas que descem do céu. Pensa o que você é para a vida, para o mundo, o que você é para Deus. Você que é mulher. Já reparou que cada dia que passa tem aumentado o número de feminicídios nesse país e no mundo? Já parou para pensar que, inconsequentemente, de forma que não se vê, temos um regime talibã, um regime que mata mulheres, que chicoteia, que açoita, que agride mulheres o tempo inteiro? Uma lei que não favorece as mulheres. Uma lei que não pune severamente para doer, para marcar definitivamente, para morrer na cadeia
quem espanca, quem mata, quem queima, quem corta, quem esquarteja, quem põe na bolsa a mulher, simplesmente porque não quer mais ter um relacionamento com ele e quer terminar. Homens que têm a sua possessividade e desenvolvem a psicopatia de tomar posse. Ele se apodera como se a mulher fosse um produto dele, ou um objeto sexual, ou uma cozinheira, ou uma faxineira que lava, passa e cozinha. Depois que faz a porcaria, que comete a desgraça e que mata a mulher, aí ele vai para a igreja, ou ele vai para a delegacia, ou ele vai procurar o seu advogado, ou ele vai procurar um corpo clínico de psiquiatra e vai dizer que foi influenciado por macumba, foi influenciado por demônios, por espíritos maus. É estratégico jogar a culpa, que é minha, no diabo, no demônio, na pombagira, no preto velho, no Exu Caveira, né? Menos eu assumir conscientemente o que eu fiz. Porque na hora em que eu estava furtando, na hora em que eu estava roubando, sentindo adrenalina e prazer, que eu roubei, coloquei um cano no farol, no rosto de um homem, de uma mulher, de um pai de família, peguei a carteira, o celular, roubei ele no banco, na porta do banco. Quando eu roubei, digamos, a minha mãe com a aposentadoria dela, quando eu roubei a minha esposa, mexendo na bolsa dela, quando eu roubei a minha namorada, a minha noiva, pegando o cartão dela, quando eu sabotei várias coisas e menti, pedindo dinheiro para isso, para aquilo outro, quando eu fiz tudo isso, não era o diabo, não era o demônio, porque quem estava sentindo prazer, quem estava gastando dinheiro, comprando com o que eu queria, saindo com quem eu queria, era eu mesmo. Então, como Jesus disse, nós somos Deus, porque somos filhos de Deus, porque nós herdamos o DNA de Deus, essa centelha, essa fagulha, espírito dentro do nosso corpo. Então, de certa forma, somos filhos de Deus também. Se somos deuses, podemos ser do bem ou podemos ser do mal. Você quer ser Deus, não no sentido de dominar as coisas, as pessoas, fazer o que você quer. Você quer ser Deus no sentido de realizar coisas boas. Caridade, bondade, amor, compreensão, misericórdia, justiça. Você pode ser Deus. Ajudando um mendigo, ajudando pessoas de comunidade, aquela senhora aposentada, um parente seu em necessidade, um vizinho, aquele homem que mora, que dorme na rua, aquele viciado em crack, em cocaína, que se tornou um doente e está nas esquinas, nas biqueiras, nas ruelas, nas vielas, nos terrenos baldios, nas construções. Você pode ser Deus. Você pode ser Jesus, se assim você proceder, levando uma palavra, levando uma mensagem, orando por ele, ajudando ele com comida, com água, não dando dinheiro. Dinheiro você pode dar para quem é trabalhador e está desempregado, que está prestes a ser despejado, que está sem luz, está sem água, está sem comida, crianças. Você pode ser Deus. Você pode transformar vidas, ao invés de ficar dando dinheiro para mestres religiosos, para pastores que têm a igreja como uma empresa, CGC no cartório. Você não reparou que cada esquina do seu bairro, da sua cidade, tem uma igreja com nome diferente? Não tem unidade, não tem comunhão, não tem união. Cada um prega, cada um joga a brasa para o seu próprio peixe, acende a sua própria fogueira. Porque virou um negócio promissor. Aí você me pergunta, e você não tem igreja? E eu te digo, não tenho igreja. E nem quero ter igreja. Já fui vice-presidente de uma igreja e saí em uma semana, porque estavam fazendo tudo o contrário daquilo que Deus me disse para fazer. Não cobrar um centavo de ninguém, mas pregar a sua palavra, anunciar o seu evangelho de graça, de amor.
Mateus 10, 7, 8. De graça recebestes e de graças dai. Não tem que cobrar nada. Não tem dízimo, não tem oferta, não tem voto, não tem nada. Todas essas coisas, pega o seu dízimo e invista no verdadeiro templo de Deus, que são as pessoas. Depois eu falo sobre isso. Vamos devagar. Então, eu já disse para a introdução de hoje que os pastores estão me odiando, não gostam de mim, da minha pregação, estão me delatando por aí, me chamando de herege, de endemoniado, porque eu estou pregando contra a Bíblia. Não, eu estou falando da palavra de Deus, eu estou revelando para você a verdade. Dízimo nunca foi dinheiro. Você sabe disso. Dízimo era grãos, hortelã, cominho, né? Dízimos eram animais para o sacrifício, simulação, relaxamento dos pecados, lá no templo, com os sacerdotes, com os levitas, mas hoje não temos mais templo. O templo caiu, né? E no ano 70, com a invasão de Roma, com o general Tito, ruiu tudo, veio para o chão, ficou apenas alguns resquícios arqueológicos e o pátio e o muro das lamentações e algumas portas. Então não tem mais a necessidade de se dar dízimo. E o dinheiro foi inserido no templo de Herodes, na época de Caifás, porque o povo judeu passou por muitos exílios, passou por muitos momentos de escravidão. Com o Egito, com medos e persas, com os babilônicos, com os gregos e com os romanos. E eles aprenderam a estratégia, a tática de manter um império, manter uma nação, vendendo fábulas para as pessoas, vendendo mentiras, como no Egito, né? O Deus Sete, o Deus isso, o Deus aquilo, não é? O Deus Gato, o Deus Falcão, o Deus Tamuz, Osíris, o Deus Sol, que vai ser também um Deus romano, Dominus, não é? Que é o Deus Mitra, e também o Deus grego, e tantos deuses gregos, Minotauro, Hades, Apolo, Zeus, não é? Bem como também Roma, os imperadores, o deus Esculápio, o deus Asclepion, deixa eu ver aqui, Asclepion, que era o deus da cura e hoje é o patrono da medicina no mundo, que tem um bastão e duas cobras verdinhas. Então, com essas entidades, essas fábulas, esses deuses de mentira, os mestres, os sacerdotes de todos esses povos e culturas e impérios que eu disse, faziam com que as pessoas temiam, porque sempre teve um inferno, um destino de fogo, condenação, sofrimento eterno, e as pessoas tinham que dar as suas posses, trabalharem como escravas, como egípcios, trabalharem para construírem pirâmides, esfinges, celeiros, campos de esporte, campos de corrida de cavalo, para trazer renda, para trazer patrimônios, culturas, teatros, templos, casas, impérios para os seus imperadores, os seus reis. E assim foi no Egito, nos Medos e Persas, na Babilônia, e assim foi na Grécia, em Roma, e por que não, no meio do povo de Deus, os judeus. Construíram o templo de Herodes e o que aprenderam no paganismo trouxeram para a fé judaica. E lá no